Agradeço a presença, a participação mais uma vez de todos vocês, sempre quando convocados, sempre quando chamados aqui para as assembleias realizadas por esse sindicato. Esse estatuto que vamos agora também ler e colocar em aprovação, ele trata da participação dos sócios nas assembleias do sindicato. É um papel de todos como sócio, né, o dever do sócio participar das assembleias de ordem, que são as de previsão orçamentária e aprovação estatutária, e aprovação de prestação de contas, né? E assim como o sindicato tem seu dever, a diretoria tem sua obrigação de repassar tudo, o sócio também tem os seus deveres, como de estar presente nas assembleias. E aí a gente sempre conta com todos vocês. Então, eu já trouxe aqui o assunto dessa assembleia, que são duas assembleias. Essa é de alteração estatutária, se faz necessário nós fazer essa alteração. Ora que nós estamos vivendo tempos em que muitas coisas têm mudado, e hoje nós temos que ter legalmente registrado no estatuto a representação de trabalhador rural, agricultor e agricultura familiar. Não deixa de ser a mesma pessoa, né? Não deixa de ser a mesma categoria. O agricultor, o trabalhador rural é o mesmo. Não tem como você chegar lá na roça ou na zona rural e diferenciar quem é trabalhador rural e quem é agricultor familiar. É a mesma pessoa, a mesma categoria. Mas existe essa diferença aí de escritas, né, pronúncias, estatutos, aí nós temos que fazer essas alterações, né, perante as leis como pedem. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Cabeceiras, como autêntico representante dos agricultores familiares desse município, está fazendo a sua alteração hoje nesse estatuto. Eu vou ler aqui as partes principais da alteração, e aí a gente pede que vocês atentem-se para a leitura, para depois a gente colocar em votação. Artigo 1º. O Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cabeceira. Estatuto Social, capítulo 1, da denominação, sede e fins. Artigo 1º. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cabeceira, Piauí, com CNPJ 41 279 605 0001 40, entidade sindical de primeiro grau, associação sem fins lucrativos, de duração por prazo determinado com base territorial do município de Cabeceiras, Piauí, com sede no endereço Avenida Francisco da Costa Veloso, sem número, bairro Centro, CEP 64 105 000. E Fórum da Comarca de Barras, Piauí, é constituído para a defesa, coordenação e estudo dos interesses profissionais, individuais e coletivos da categoria dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares do município de Cabeceiras, Piauí. É regida pelo presente estatuto, pelos estatutos da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares Contagem e da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí, FETAG-PI, seus respectivos regimentos. Inciso 1º. Para efeito desse estatuto, integram-se a categoria profissional dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, aqueles que ativos ou aposentados, proprietários ou não, exerçam atividade rural, individual ou em regime de economia familiar, em área não superior a 2 módulos rurais, na base territorial do município de Cabeceira, Piauí, nos termos do Decreto-Lei 1166/1971. Inciso 2º. No presente estatuto, o trabalhador rural, agricultor e agricultura familiar será simplesmente denominado de trabalhador rural. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares de Cabeceira será simplesmente denominado o sindicato, e a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares
do Estado do Piauí, FETAG-PI. A Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares será designada CONTAG. Ou seja, só retratando aqui para vocês que o nome do sindicato hoje, o sindicato representa os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares. Mas o nome permanece sendo sindicato. Não vai mudar o nome, é sindicato. Viu? Como também a FETAG, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí. Mas permanece sendo FETAG, como também a CONTAG. O sindicato, o inciso terceiro, o sindicato, mediante filiação, é parte integrante da federação e confederação respectiva, comprometendo-se a cumprir os estatutos das duas entidades. Aí foi alterado o artigo 2º, foi acrescentado dos objetivos do sindicato. Aí foi acrescentado mais 2 itens, que é o 10º e 11º, que é lutar pelo acesso dos trabalhadores e trabalhadoras à infraestrutura básica, serviços e habitação de qualidade e adequação à realidade rural, e defender os interesses dos aposentados e aposentadas e pensionistas rurais. Aí a gente vai pular uma alteração. Lá no artigo 8º, foi alterado aqui o prazo, que o artigo 8º diz assim: de todo ato adesivo de direito contrário a estes estatutos, a mão da diretoria, Conselho Fiscal ou Assembleia Geral poderá qualquer associado recorrer no prazo de... Aí antes tinha, acho que era 10 dias, não lembro. E foi alterado para 15 dias para a diretoria do sindicato. O inciso 1º também foi alterado 15 dias, onde diz: a diretoria do sindicato, ao receber o requerimento do associado, terá o prazo de 15 dias para convocar uma Assembleia Geral para tratar da matéria. Lá no artigo 9º, inciso 1º, só tinha o inciso 1º, agora foi acrescentado o 2º e o 3º, que é onde fala dos deveres dos associados. E aí vai acrescentar o inciso 2º e 3º, onde fala assim: inciso 2º, das mensalidades pagas no caixa mensalmente no sindicato, no percentual referido no inciso anterior, será repassado o percentual de 11% para a FETAG e repassará do valor recebido o percentual de 1% para a CONTAG. Inciso 3º, a mensalidade associativa de 2% do salário mínimo dos sócios aposentados e pensionistas rurais será descontada via acordo de cooperação técnica da CONTAG com o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, mediante autorização expressa. Isso aqui se trata da contribuição do sócio e do desconto dos aposentados. Artigo 16º. As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas pela diretoria do sindicato através de edital com antecedência mínima de 15 dias. Foi alterado também, acho que antes tinha outra data aqui. Do qual constará obrigatoriamente data, local e horário de sua realização, sumário da primeira e segunda convocação, ordem do dia e convocante. Isso se trata das assembleias do sindicato quando for publicar o edital. No capítulo 5 da diretoria, foi acrescentado, está sendo acrescentado também, alterada aqui a vice-presidência, que era a vice-presidência Secretaria de Políticas Sociais e Assalariados Rurais. Agora fica só vice-presidente e Secretaria de Políticas Sociais. A
Secretaria de Mulheres era Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Agora vai ficar Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Agricultoras Familiares. A Secretaria de Jovens também vai ficar Secretaria de Jovens, Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. E não tinha a Secretaria de Terceira Idade, está sendo acrescentada a Secretaria de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares da Terceira Idade. E está sendo acrescentado no inciso 1º e 2º neste capítulo onde trata da diretoria. Os diretores serão eleitos obedecendo à paridade de gênero ou no mínimo 50% de mulheres e conforme os cargos específicos na chapa. Isso já vai valer para a próxima renovação de diretoria, onde tem que estar sendo cumprida a paridade de gênero. A mesma quantidade de homens tem que ser a mesma quantidade de mulheres também. Tem que ser dividido no meio, toda a diretoria. Inciso 2º. Os diretores serão eleitos suplentes em igual número, especificando-se os suplentes de jovem e terceira idade, e ainda observando-se a correspondência de gênero, quando de possível suprimento de vacância. O artigo 23, acrescentado um item, era 1 e 2, agora tem 3, que é coordenar e ampliar as atividades do sindicato relativas à presidência e assistência social, educação, lazer e saúde, em cumprimento às decisões das instâncias deliberativas do MSTTM. O artigo 26, aí fala da Secretaria de Mulheres, que mudou para a Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Agriculturas Familiares e o que compete. O que compete já é o mesmo que tem no outro estatuto, não vai alterar. Como também a Secretaria de Jovens. Só está alterando agora a questão que é Secretaria de Jovens Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. E a Secretaria de Terceira Idade, que não tinha, agora está sendo acrescentada, artigo 28, Secretaria de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares da Terceira Idade, que compete coordenar e implementar as atividades do sindicato relativas à previdência e assistência social, educação, lazer, terceira idade e a saúde em cumprimento às decisões das instâncias deliberativas da entidade, acompanhar as iniciativas estatais ou não neste setor. Artigo 29 trata do Conselho Fiscal, que também sofre alteração, que antes eram só 3 pessoas, agora tem que ser 4, porque é paridade. Sendo 2 homens titulares, 2 mulheres e 2 suplentes homens e 2 mulheres. Artigo 29, o Conselho Fiscal do Sindicato é composto de 4 membros, eleitos juntamente com a diretoria, com observância da paridade. Inciso 1º, com os membros efetivos do Conselho Fiscal serão eleitos suplentes em igual número, respeitando a paridade e a correspondência de gênero no suprimento de possíveis vagas. Das eleições, capítulo 7, artigo 31. As eleições para a renovação da diretoria e Conselho Fiscal serão realizadas no mínimo 30 dias e no máximo 60, antes do término do mandato, obedecendo às normas previstas em regimento interno, aprovado em Assembleia Geral, com prazo mínimo de 4 meses de antecedência das eleições. As eleições para a renovação da diretoria e Conselho Fiscal serão convocadas pela diretoria através de edital assinado pela presidente, afixado em sede em locais públicos e divulgados em meio de comunicação local, com antecedência máxima de 90 dias e no mínimo 60 da data de sua realização.
No edital constará obrigatoriamente o prazo para que os associados e associadas estejam em dias com o sindicato para poder votar. O prazo para inscrição das chapas, a data dos locais e horários de início e encerramento da votação. Artigo 22. O primeiro item diz: paridade de gênero ou com no mínimo 50% de mulheres. Isso aqui foi alterado também, acrescentado. E foi acrescentado também o quarto item que diz: no mínimo 20% de jovens trabalhadores rurais. Inciso primeiro, só será permitida a inscrição de chapa que, entre os membros efetivos e suplentes, tenham prestado contas em sua gestão anterior. Inciso segundo, para o efeito de composição de chapa, para concorrer às eleições, será considerado jovem todo trabalhador rural com idade mínima, com idade entre 18 e 32 anos. Inciso terceiro, para o efeito de composição de chapa, para concorrer às eleições, será considerado a terceira idade de todo trabalhador rural com idade a partir de 55 anos. Capítulo 10. As prestações de contas. Artigo 38. A prestação anual de contas será realizada através da apresentação dos balanços financeiros e patrimonial e o relatório anual de atividades que, após dado parecer do Conselho Fiscal, serão submetidos anualmente e obrigatoriamente à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. A prestação de contas e o relatório de atividades serão obrigatoriamente o comparativo entre o que foi orçado e o que foi planejado. Cópias da prestação de contas, de relatório de atividades e do parecer do Conselho Fiscal deverão permanecer fixados na sede do sindicato em local de fácil acesso nos 20 dias após a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação das contas. É direito de qualquer associado em dias com suas obrigações sindicais ter acesso à cópia de prestação de contas para leitura na sede do sindicato, ou querendo solicitar cópias dos mesmos, orçando com as despesas das mesmas. Constitui falta grave, punida com a perda de mandato, obstaculizar de qualquer forma o acesso dos associados ao orçamento e à prestação de contas do sindicato. Após a sua aprovação pela Assembleia Geral, cópia da prestação de contas deverá ser enviada para os afetados pela lei. Artigo 43. No caso de dissolução voluntária do sindicato e paga das dívidas decorrentes das suas responsabilidades, o patrimônio será destinado à entidade sindical integrante do MSTTR. Capítulo 19 das disposições gerais, artigo 45. A dissolução voluntária do sindicato somente se dará quando verificada a impossibilidade da entidade cumprir seus objetivos, for proposta pela totalidade da diretoria executiva e autorizada pela Assembleia Geral Extraordinária especificamente convocada para este fim, devendo a autorização para ser aprovada a receber votos favoráveis de no mínimo 3/4 dos associados presentes. Artigo 46. Os casos omissos e contradições do presente estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral ou em caso de impedimentos por motivo de saúde pública ou outro motivo de força maior. Serão resolvidos pela reunião da diretoria política. Cabeceiras pela lei 23 de novembro de 2023. Isso é o que está sendo alterado no estatuto, né? Foi lido aqui. E o José já falou um pouco a respeito da alteração do estatuto. E se faz necessário nós fazer essas alterações, devido às mudanças que têm ocorrido muito
nós temos que fazer as alterações também para poder estarmos realmente, legalmente de representando os agricultores solidários do município. Vou passar aqui para o Antônio José, presidente da FETAG, para que ele possa estar colocando aqui em votação. Pessoal, Agora eu gostei. pessoal, feito a leitura, tem alguma dúvida aí por parte dos nossos associados? Vocês entenderam? Não entenderam tudo para entender uma parte? Respondam aí, gente, para a gente poder botar em votação. Hein? Posso botar em votação? Pode? Então, de acordo com o esclarecido antes da leitura que eu fiz aqui, depois pelo Marciano que fez aqui a leitura, eu convido a todos os sócios do sindicato aqui presentes, né, a mesa aqui, os diretores, que quem concorda, levante a mão aí, levante a mão para a gente ter aqui a compreensão. Então, baixando a mão. Quem discorda? Não vê ninguém. Então, Marcelo, eu entendo que é aprovado por unanimidade aqui a leitura feita da alteração do nosso Estatuto do Sindicato de Cabeceira. Muito obrigado, um abraço a cada um e a cada uma e vamos firme na luta. Presidente,